Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa semanal de entrevistas, conhecimento e, claro, cultura. E o programa de hoje está super interessante, pela temática e pelo convidado. Hoje o nosso tema será justamente a ideologia de um herói das revistas em quadrinho, Capitão América. E para falar conosco dessa temática, o nosso convidado, o professor Chessman Fernandes. Ele é graduado em História aqui pela Unipar, é filho da casa, é especialista em ensino de Geografia e História, especialista em Filosofia e Sociologia e também mestre em História. É professor do curso e Colégio Alfa de Umarama e, claro, professor da Universidade Paranaense. Chessman, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado pelo convite. Há muito que nós queríamos estar batendo um papo contigo, que eu sei que sua agenda é muito cheia, mas até que enfim chegou o momento propício para isso. Tá? Que A primeira bom. pergunta que eu te faço é o seguinte: por que essa gana de estudar Capitão América? Tanto que o teu tema de dissertação do mestrado foi justamente esse herói chamado Capitão América. Não, como eu disse para você, eu sempre li quadrinhos desde que eu fui alfabetizado lendo quadrinhos. E eu queria fazer desde quando eu entrei no curso de História aqui na Unipar, eu tentando estudar os quadrinhos, sempre estudei os quadrinhos de várias maneiras, e aí entrei em contato com um professor lá da Universidade Estadual de Maringá, o professor João Fábio, e ele ofereceu essa oportunidade de estudar. Eu propus para ele estudar os quadrinhos, ele é um professor que estuda a Segunda Guerra Mundial, e aí chegamos a um consenso de estudar o herói da Segunda Guerra Mundial, o Capitão América. Quando você fala para os seus alunos, eu sou mestre em História, meu tema de defesa foi o Capitão América, o que eles falam para você? Aí tem duas reações, né? Aí alguns deliram, né? Deliram acham muito legal, que coisa incrível, né? E outros ficam assim, nossa, mas que perda de tempo, o que tem a ver? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem essas duas reações. Mas, no geral, as pessoas geralmente elas acham muito interessante, que ninguém para pensar, né, o poder ideológico, de transmissão de ideologias que tem uma história em quadrinhos. E essa foi a temática da tua dissertação, a ideologia no Capitão América? Não? A minha temática de dissertação é a representação política nos 60 anos de Capitão América, né? Que a minha dissertação ela termina aí em 1999. Porque assim, as várias fases da história americana, da representação política da história dos Estados Unidos, ela está transcrita ali, representada nas páginas do Capitão América. E aí, como que isso é transmitido para o mundo todo. E como é que é um pouquinho a história do Capitão América? Como é que surge esse personagem? Bom, o Capitão América ele surge num contexto da Segunda Guerra Mundial, né, onde os Estados Unidos, o governo estadunidense já percebia a necessidade de entrar no conflito da Segunda Guerra Mundial, que era europeu ainda no momento, só que o governo não tinha o apoio popular. Então várias mídias foram sendo usadas para transmitir, para fazer essa população entender a necessidade do governo americano, o governo estadunidense, adentrar no conflito. E nisso, os quadrinhos, né, também fizeram parte. Nós temos, então, Batman, Super-Homem, que são os quadrinhos mais famosos, né, os personagens mais famosos. Tem até uma história em que o Super-Homem vai para a Europa e prende o Hitler, pega o Hitler pelo colarinho, pega o Hirohito, né, pelo colarinho, e pega o Stalin, que até então seria aliado dos Estados Unidos, e pega e leva para o tribunal de Haia, tipo, acaba com a guerra, o Superman. E nesse contexto, percebendo essa necessidade, a futura editora Marvel, a editora Timely Comics, ela encomendou um personagem patriota, que surgiram vários personagens patriotas naquele momento, e o Capitão América é criado nesse contexto, dessa necessidade. E ele surge como o típico americano, né, que aí já no universo da ficção, já, né, claro, né, a história dele dentro da ficção. Ele era um jovem fraco, franzino, magro, doente, cresceu durante a Grande Depressão, então ele era um cara muito fisicamente debilitado, mas com os valores morais muito altos. E ele é escolhido para fazer parte de um projeto de experiências científicas, né, que estava em alta na época, né, a questão da ficção científica, e ele é desenvolvido o soro do super soldado, e injetam nele esse soro do super soldado, fazem o trabalho lá científico com ele, e ele é potencializado no auge, do ápice do que o homem pode ser, isso dentro da ficção. Então, daí levando agora para a questão da representação, pega-se um cara que é qualquer um do meio da multidão, entendeu? Um indivíduo que é fraco, que geralmente não tem a capacidade de defender o país na guerra, e transformam ele num indivíduo capaz de defender o país,
Então, essa questão dessa transformação, pegar um cara no meio do povo, isso está ali representado, o público se vê representado nesse rapaz. É a personificação. A personificação desse desejo que muitos tinham, né, de defender o país, mas que não podiam. Então você pode defender o seu país. E ele também foi usado muito tempo para vender títulos, para arrecadar dinheiro para financiar a guerra. O Capitão América vendia títulos. Tem imagens na revista dele falando, você pode ajudar, ajude, compre os títulos da guerra, participe, né, você pode fazer alguma coisa. Então é nesse contexto que surge o personagem, né, dessa necessidade de fazer frente mesmo à Segunda Guerra Mundial. Tanto é que o próprio exército americano vai encomendar revistas do Capitão América para os soldados no fronte poderem se inspirar no personagem, né? Dar uma vitalidade, motivar esses soldados que estão lá enfrentando a guerra verdadeira e ver o seu país sendo defendido, né, pelo personagem na ficção. Na tua dissertação você faz esse gancho, essa análise até o ano de 99. Começo em 1941 e vou até o ano de 99. E até 99 ainda a presença do Capitão América é importante para os Estados Unidos? Aí que tá, né? Os histórias em quadrinhos, elas oscilam, né? Elas têm altos e baixos, né? Mas o quadrinho como produto do mercado, ele tem de vender. Então ele tem que estar, o leitor ele tem que se ver no quadrinho, ele tem que se ler o quadrinho, tem que se enxergar, né? Se reconhecer ali. Então nesse reconhecimento, os autores vão trazendo a história dos Estados Unidos para dentro do personagem, para dentro da vida do personagem. Então vai ter vários momentos em que ele vai representar essa história dos quadrinhos, né, essa história dos Estados Unidos no personagem. Tanto é que quando teve o 11 de setembro, os cartazes da Marvel tinham o Capitão América em posição de sentido, de luto, né, o herói da nação em luto pelas perdas do 11 de setembro. Em vários locais de Nova York tinha ele como um soldado, digamos, soldado cabisbaixo, entristecido pelo que aconteceu no seu país. O interessante é notar que, às vezes, no senso comum a gente vê história em quadrinhos, né, gibi, né? Simplesmente como um passatempo. Vamos ler, passar o tempo, né? Fazer uma sessão de relaxamento. Mas que profundidade que tem atrás desses símbolos, né? Eu sempre falo o seguinte, você consegue reconhecer o leitor do quadrinho. Só de falar. O cara que lê quadrinhos, ele não fala o quadrinho de gibi. Ele não chama de gibi? Não, é quadrinhos. História em quadrinhos. Certas, né? História em quadrinhos. Gibi porque ele tem o gibi um pejorativo, né? Pejorativo. Não que você já viu que eu não leio, né? Já percebi. Mas assim, não é isso. Não é questão de pejorativo, não é nem por querer. Porque você falou, é o senso comum. O senso comum trata, é tudo igual. Tem quadrinhos que são extremamente adultos, quadrinhos que são proibidos para menores de 18 anos. Então, assim, o senso comum é tudo gibi, porque é tudo a mesma coisa. Mas daí o leitor, ele vê que não é. Aí ele consegue diferenciar essas vertentes, essas representações, né? E aí nós vemos pela nomenclatura, né? É história em quadrinho. Legal. Tema interessante. Professor Chessman, nós falávamos no bloco anterior desse arco histórico que você abordou na sua dissertação, do surgimento do Capitão América até 99. Ele surge para personificar o ideal de um povo, o povo americano. Exatamente. Mas a história do povo americano passa por momentos diferentes, né? Surge na guerra, o pós-guerra, a crise econômica, a Guerra Fria, né? O Capitão América, ele sempre personificou alguma coisa ou ele acompanhou esses momentos históricos também? Aí que tá, aí que estava dizendo para vocês. Ele representa esses momentos históricos, entendeu? O autor, na busca da identificação do próprio leitor, porque o leitor, para comprar o quadrinho, ele tem que se identificar, tem que se reconhecer ali dentro. E não adianta você continuar falando estamos, por exemplo, lá em 1955, vamos dizer, está começando o macartismo, aquela perseguição, o perigo comunista, e o Capitão América lá falando dos nazistas, que já tem mais de 10 anos. Já passou. Já passou, não vai ter sucesso. Então ele tem que enfrentar o inimigo do momento. Tanto é que o inimigo dele, que era o Caveira Vermelha, que era um nazista ferrenho, da mesma forma que durante a Segunda Guerra Mundial o Capitão América representava o American Way of Life, o Caveira Vermelha representava o nazismo. Claro, na visão dos autores do Capitão América, né? Durante a década de 50, o Capitão América volta e esse mesmo Caveira Vermelha está representando o comunismo. Ele virou comunista de uma hora para outra. Entendeu? O autor da história, ele não sabe, também não interessa a ele os conflitos que tem nessas ideologias. O nazismo é totalmente antagônico ao comunismo, mas para ele é tudo a mesma coisa, é tudo mal, é tudo vilão. Entendeu? Então, durante o tempo, nós vamos ver que isso vai acontecendo. Na década de 50, o Capitão América enfrenta o comunismo.
Só que não dá muito certo. Volta na década de 60. Na década de 60 nós temos ali um rebuliço social nos Estados Unidos. O Capitão América vai se envolver na luta pelos direitos civis, vai se envolver na defesa das minorias. O problema das drogas vai ser abordado também na década de 70. Então o momento da sociedade, o momento que a sociedade do Capitão América está inserido, ele representa isso. O autor da história escreve isso nas páginas do Capitão América. Mas às vezes não é nem uma intenção, vou representar esse momento aqui agora. Não, ele está buscando uma identificação com o leitor. Uma curiosidade, professor. A pessoa que produz lá o História em Quadrinhos, qual que é a grande intenção dele? É trabalhar ideologias ou é venda? Então, ou é dinheiro? Capital? Money? Aí nós podemos dizer que, bom, a ideologia faz parte também. Faz parte, né? Sabemos que, ainda mais um personagem como o Capitão América, né, ele está expandindo uma maneira de ver o mundo, está expandindo a maneira de ver o mundo. E qual maneira? A maneira americana, a maneira estadunidense. Ele diz isso, né? Ele defende os valores estadunidenses, então ele está expandindo esses valores. Nós, brasileiros, somos muito afetados por esses valores estadunidenses, né? Nós usamos tênis, comemos sanduíche, bebemos refrigerante, Coca-Cola, somos afetados por esses valores estadunidenses. Então, não podemos abandonar jamais essa questão da ideologia. O personagem está expandindo essa visão. Afinal de contas, é um personagem estadunidense, feito por autores estadunidenses, para um mercado estadunidense, que depois é exportado. Então, ele tem essa ideologia forte ali. Mas, né, a gente não pode negar que o fruto da intenção mesmo da editora é vender, é lucrar. A editora quer lucrar. Quer vender, faz o que for necessário para vender. Tanto é que tem a editora DC Comics agora, que no Brasil, começou há 8 meses atrás, mas chegou agora no Brasil, uma reformulação total de todos os seus personagens. Alguns personagens morreram, outros vão ser transformados, até a orientação sexual de personagens serão modificadas, tudo agora. Por quê? O mercado mudou. O mercado mudou, não é o mesmo mercado de 20, 30 anos, é um mercado novo. Temos novas tendências, novas possibilidades, então o mercado tem que, as pessoas, a editora tem que se adaptar. Ela busca, no fundo mesmo, é o lucro, né? Quer vender. Você tocou uma questão interessante que eu me lembro que, há um tempo atrás, não lembro quanto, eu não sou fã de História em Quadrinhos, mas houve uma edição da morte do Super-Homem, né? Que os fãs ficaram conturbados com a situação. Como é que é trabalhar essa questão da morte de um herói, de super-herói no mundo herói de História em Quadrinhos? Não está vendendo, mata ele. Ah, é assim? Não está vendendo, mata ele, que todo mundo vai querer saber. Como ele morreu? O Superman já morreu, o Batman já ficou aleijado, o Batman já morreu, o Capitão América morreu há um ano atrás. Um ano atrás? Não. 2005 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uns 4 anos atrás, mais ou menos. E como é que retorna depois da morte? E tem, né? A morte do Super-Homem foi a história, já que você citou a morte do Super-Homem, foi terrível. Terrível. Como é que ele morreu? Eu lembro da confusão, mas não vi. Surgiu um vilão, super poderoso, que nunca tinha aparecido, e na luta ele espancou o Superman e os dois morreram. Os dois morreram. Tanto apanhar. Entendeu? Então, alguns editores, alguns autores, eles têm a criatividade são mais criativos. Então, eles costuram um arco de histórias que são mais interessantes. O do Superman foi terrível. Eu detestei. A questão do Batman ficar aleijado também foi horrível. Ele voltou a andar de uma maneira esdrúxula. Apareceu uma feiticeira mágica e curou ele, assim. Tipo, que não tinha nada a ver com a história que estava tendo até então. Do nada pega e cura o personagem. Então, diferente dos personagens da Marvel, são mais interessantes. O Capitão América, ele, na verdade, morreu, né? Mas na verdade ele não havia morrido, o personagem criou. Quando ele foi, o seu inimigo Caveira Vermelha tinha um plano e o prendeu, né? A arma não era uma arma, um disparo de morte, mas era que ia prender a sua consciência, a sua essência, dentro de um looping temporal. Olha só, olha que viagem. Um looping temporal, e esse personagem ia ficar revivendo suas lembranças dentro dessa dimensão paralela, entre aspas, até o momento em que o Caveira Vermelha ia extinguir essa essência e ia se apossar do corpo do Capitão América. Que, afinal de contas... Mas é uma trama bem construída, né? Você tá vendo? É muito mais elaborado, levou assim, anos. E aí buscou um personagem da época de 1941, que era um antigo parceiro dele, trouxe de volta. Então, assim, alguns autores trabalham isso, e isso acelera as vendas, porque o personagem morreu. Como morreu primeiro? O pessoal vai comprar para saber. Aí todo mundo já sabe que nos quadrinhos todos voltam. Tá, mas como é que ele vai voltar?
Vamos foco comprar para saber. É venda mesmo. É vender, entendeu? O personagem geralmente, se o personagem está em baixa, e as vendas estão baixas, sempre vem uma transformação, vem uma coisa que é radical para aquecer as vendas do personagem. No caso do Capitão América, essa morte dele fez parte de um arco gigante que foi a Guerra Civil dos heróis Marvel, que abordou ali os próprios heróis em conflito entre eles, né? Então a Marvel está trabalhando essa questão de mega sagas. A DC também trabalha mega sagas, mas a Marvel está trabalhando com melhor qualidade, mais criatividade, esses elementos que a morte do Capitão América aqui, ela fazia parte, ele retornou no final de uma outra saga da Marvel, então que aborda vários heróis. Então é a questão que você precisa aquecer a venda dos heróis e você usar, assim, digamos, respeito pelo leitor para fazer isso, né? Acho que a Marvel ela é mais respeitosa com o leitor nessa questão da criação desses personagens. Professor Chessman, no bloco anterior falamos dessa adaptação do Capitão América, dos personagens, de suas mortes, com a intenção de venda mesmo, uma intenção bem capitalista, bem comercial. E agora nós estamos percebendo algumas reformulações de personagens, super-heróis também. Há um tempo atrás eu li na Folha de São Paulo que um dos super-heróis, Lanterna Verde, ele mudou sua orientação sexual, né? Virou homossexual. Não sei se a palavra virar é correta, mas tudo bem. Não sei também, como assim mas qual seria o motivo disso, dessa adaptação de personagens, no teu entender? O mesmo motivo. O mesmo motivo. Buscar uma representação do leitor. Existe uma gama, né, de leitores que no mercado, né, os homossexuais, não sei até se fala homossexuais ou homoafetivos, mas enfim, que são potenciais leitores. Então, eles também precisam se identificar, né? Verem representados. Né? E como você vai pegar um personagem e transformá-lo para atender essa necessidade de representação desses leitores? Tentar buscar uma nova fatia do mercado, vamos dizer assim. Essa que é a verdadeira intenção. A gente consegue perceber isso aí, que temos ali uma camada da sociedade ali, né? Que tem um poder aquisitivo, geralmente tem um poder aquisitivo bom e está sendo relegada, ou assim, está sendo negligenciada, vamos dizer assim. Não, vamos atender essa camada, né? Às vezes, assim, essa camada nem tem essa necessidade. Ela não vai comprar mais, no caso do homoafetivo homossexual, não vai comprar mais quadrinhos porque o herói fulano de tal virou homossexual. Mas os editores, né, estão aí para tentar. Mas nesse mundo de virtualidades, com o cinema elaborando a questão dos super-heróis, com a internet, a história em quadrinhos ainda é uma comunicação de massa? Ainda se vende muito, não? Vende, né? Ainda mais agora, nós temos aqui que você falou a questão da internet, as editoras também estão indo para a internet, né? A editora DC Comics, ela disponibiliza, ao mesmo tempo que tem na banca a edição em papel, tem virtual a edição para comprar para os readers. E a gente vê que é interessante que é o mesmo preço. Ou você compra do papel na banca, ou você lê virtualmente, é o mesmo preço. Entendeu? Eu, particularmente, prefiro ler na banca, né? Prefiro comprar e guardar. E então a gente vê que ainda tem muita. A história em quadrinho ela está se adaptando e se enveredando nessas novas questões. Né? Há uns 2 meses atrás, a editora Marvel liberou um pacote de edições clássicas virtuais gigantesco. Acho que, se eu não me engano, assim, quase 80% de toda a sua produção clássica, desde o início, foi disponibilizada online pro leitor. Então, assim, vamos buscar esse leitor. Você não gosta de ler a revista física? Você gosta de ler o livro? Então, aqui, ó, tem essa camada aqui. Vamos olhar, vamos ver o que é. Se você gostar, você continua. Então, continua você, como assim. um leitor assíduo de história em quadrinhos, aprendeu a ler com história em quadrinhos, como é que você analisa, de repente, essas histórias que são adaptadas para a tela de cinema? Parece que de 90 para cá teve um boom, né, de filmagens de história em quadrinhos, né, de personagens. Olha, o grande responsável por isso foi o filme X-Men. X-Men. De 1999, do Bryan Singer. Ele mostrou, esse filme era um filme de baixo orçamento, que ninguém acreditava na época, ele mostrou que existe, mais uma vez, uma camada do mercado que está sendo negligenciada. Né? Por exemplo, eu aprendi a ler história em quadrinho, cresci lendo história em quadrinho. Tudo que eu queria na minha vida é ver o meu herói preferido no cinema, vivo. Não é mais um pedaço de papel, ele está vivo, ele está fazendo aquilo que eu sempre quis ver.
Entendeu? Sempre que eu imaginei, aquilo que só existia na minha cabeça, não, tá ali pra eu ver. O Homem-Aranha, quando eu assisti o Homem-Aranha, nossa, eu fiquei emocionadíssimo no cinema. Tudo que eu sempre quis ver, eu tava vendo ali o meu super-herói. Quando eu vi o Batman no Cavaleiro das Trevas, que é o filme do Christopher Batman Nolan. teve muita edição de filmes. Não, mas né? ignora os anteriores. Ah, é? Fique só com o do Cavaleiro das Christopher Trevas. Nolan, Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, e agora que vai surgir o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Vai ter outro agora? Vai ter outra agora. Mês que vem, acho que mês que vem estreia. Quando eu assisti isso, eu vi... Por que eu falei ignore os outros? Porque as adaptações, os quadrinhos, às vezes, que a gente tá falando a questão do respeito. As pessoas simplesmente adaptam para ganhar dinheiro, porque sabe que o cara vai pagar para ver o personagem dele. Mas não liga, não tem o esmero de respeitar o personagem, de ver como que ele é de verdade, a sua essência, e de como trazer isso pra tela. Muitos foram assim. Todos os Batmans antigos eram assim. Vamos ganhar dinheiro. É o Batman. Precisa mais de quê? Só precisa ter um morceguinho ali na frente. Não precisa mais nada. E tudo que tiver esse morcego vai vender. Vai mesmo. E de agora não. Esses novos filmes dirigidos pelo Christopher Nolan, eles respeitam o leitor. O Batman Cavaleiro das Trevas, ele é a essência do personagem. Ele conseguiu sintetizar ali em 2 horas e pouco mais de 70 anos de personagem ali, do que o personagem é. Então essa questão, a gente vê que muitas adaptações são mal feitas. Né? Por exemplo, se você vê que teve, eu posso listar algumas, o Motoqueiro Fantasma, que teve tempo atrás, da Marvel, foi muito mal feito. Teve uma que foi terrível também. Tem uma que o Aço, feito com Shaquille O'Neal, que é da DC Comics, que é muito mal feita. Tem adaptações que são terríveis. Esse último agora que fez sucesso de venda de bilheteria, que é Os Vingadores, como é que você analisa? Eu analiso ele de uma forma muito interessante. Eu achei ele interessantíssimo porque ele conseguiu adaptar os personagens para uma nova mídia. Bem adaptado e para um novo público. Ele mostrou, foi uma empreitada muito ambiciosa da Marvel, porque ele mostrou cada personagem antes e depois mostrou eles todos juntos e cada personagem teve o seu tempo. Né? O Homem de Ferro, claro que o Homem de Ferro ficou sendo mais legal, afinal de contas, né? A armadura, né? Muito bacana. Efeitos especiais muito legais, mas todos os personagens tiveram o seu momento. Eu achei que a adaptação foi muito bem feita, tanto é que é a terceira maior bilheteria da história do cinema. A terceira maior? Terceira maior bilheteria da história do cinema foi Os Vingadores. E como é que você analisa, por exemplo, eu não assisti Os Vingadores, não tive oportunidade ainda. Tá perdendo. Tô perdendo, tem que assistir. Por exemplo, me parece que tem lá o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor também. O Thor é mitologia nórdica. Como é que ele se influencia nesse contexto estadunidense? Então, o Thor, a questão do Thor, ele é a mitologia nórdica, mas não é a mitologia nórdica original. É bem adaptada para o universo dos quadrinhos, né? Então, se você pegar o Thor do universo Marvel, que é o que está no filme, não é o Thor da mitologia nórdica. Tanto é que o Thor da mitologia nórdica é ruivo, é meio burrão, ignorantão. É bem nórdico, né? Né? E o Thor não, é aquele nobre, aquele loiro. Ele é o americano. Ele é o Capitão América. O que o Capitão América é? Alto, loiro, sabe? Aquela beleza, tal, o corpo perfeito. O Thor é igual. Então, assim, ele pegou umas linhas gerais da mitologia nórdica, adaptou para o contexto americano, criou-se um novo Thor, que é o Thor que está no filme. Sim. Você que é teu conselho, eu vou assistir Os Vingadores. Vai gostar. O tempo passa super rápido aqui, professor. Nosso tempo, infelizmente, já se foi, né? É uma pena. Nós tínhamos que ter um superpoder para alongar o tempo, ou travar o tempo, para a gente conversar um pouquinho mais. Né? Mas agradeço muitíssimo a tua disponibilidade, a gente trocar algumas ideias. Você nos esclareceu muitas coisas, para mim principalmente. Quem sabe a partir da conversa começa a acessar um pouco o mundo da história em quadrinhos. Se você quiser, eu tenho algumas para te emprestar. Algumas ou... Centenas. Centenas, né? Uma última palavrinha, uma mensagem para a gente encerrar o programa, professor? Gente, o que eu digo para todos os meus alunos, tudo que você vê, preste atenção em qual a intenção do criador. Não vá adaptando e simplesmente pegando as ideias que estão prontas e vá tomando elas para si como verdadeiras. Preste atenção, tenta saber o que o autor que fez aquela ideia quis. Quem é o interessado naquilo que ele está dizendo? Obrigado, professor. Eu que agradeço. A você em casa, obrigado pela audiência, um forte abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.